Olá, caros amigos ouvintes, aqui do Consciência Cósmica Universal, o seu canal do saber. Eu sou Evandro Lustosa e a partir de agora vocês vão estar acompanhando na íntegra tudo o que aconteceu no segundo encontro de Ufologia Avançada de São Paulo, que foi realizado na Casa do Consolador nos últimos dias 31 de agosto e 1º de setembro deste ano de 2013. Foram escolhidos a dedo todos os palestrantes que estiveram nesses 2 dias, nesse final de semana maravilhoso, que estivemos juntos, podemos aprender muitas coisas. Foi aberto espaço não só para a ufologia científica, quanto também para a esotérica, tá? Cada um abordando temas diferentes ou complementando ideias não combinadas, né, uns dos outros. E o primeiro palestrante a falar no dia 31 de agosto foi o Edson Boaventura Júnior. Tá? Ele nasceu em Santos, aqui no Brasil, no dia 12 de dezembro de 66. Atualmente, ele é gerente do Banco do Brasil, pesquisa o tema ufológico desde 81 e é fundador e atual presidente da GUG, que é o Grupo Ufológico de Guarujá, desde 85. Possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países. Realizou e participou de vários congressos nacionais e internacionais, inclusive o Primer, Congresso Ovinológico Chileno Internacional, em Santiago, em junho de 96. Ele participou de vários programas de televisão e rádio, e como pesquisador adota a linha científica de investigação, tendo investigado centenas de casos de abduções, pousos e contatos com OVNIs, principalmente aqui no litoral paulista. Okay? Em novembro de 96, ele foi convidado pelo comandante Marco Aurélio da Gama, que é comandante da base aérea de Santos, para ministrar palestras sobre o tema. Então ele realizou 17 eventos no Guarujá, levando cultura e por vezes realizando eventos sociais com a coleta de alimentos não perecíveis para o Fundo Social do município do Guarujá. Em maio de 2000, ele recebeu homenagem, tá, da Prefeitura Municipal do Guarujá pelos serviços prestados à população no esclarecimento do tema de ufologia e pelos importantes estudos e pesquisas em prol do desenvolvimento da ufologia brasileira. Ele participou intensamente da investigação do caso Varginha, ocorrido em janeiro de 96, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Ele viajou para vários países também para investigar o fenômeno OVNI, como, por exemplo, Egito, Grécia, Turquia, Inglaterra, França, Chile e Argentina, entre outros. E atualmente ele vem desenvolvendo levantamentos sobre a atuação de militares brasileiros em pesquisas relacionadas com o fenômeno disco voador. É o pesquisador brasileiro que possui a maior quantidade de documentos oficiais sobre o assunto. Então, com vocês falando sobre a Operação Prato, abordando, ensinando para quem não sabe e complementando ideias para quem já sabe alguma coisa sobre esse famoso caso, se não o mais famoso acontecido aqui no Brasil, Edson Boaventura Júnior. Vamos começar o nosso trabalho, então, com o ufólogo mais elegante presente hoje nessa ocasião, que é o nosso amigo Edson Boaventura Júnior. Bom dia, então, senhores e senhoras. Queria agradecer a Mônica, ao Gevaer, a essa casa que tem liberado aí um espaço para que nós possamos falar a respeito da ufologia, né, e trazer alguns conhecimentos aí para os senhores e para as senhoras. E é um prazer, né, estar aqui. Dessa feita é um evento assim inédito, né, a gente tem um dia para falar a respeito de Operação Prato. Isso é um fato histórico, vamos dizer assim, da ufologia brasileira, que é a primeira vez que se faz um evento assim, um dia dedicado a apenas um caso, no caso da Operação Prato. E eu vou trazer para os senhores aí algumas evidências e provas documentais de que a Operação Prato ela não se findou em 77, 78, 79, mas que ela teve continuidade nos anos posteriores, pelo menos aí até 1983. Tá? Através de documentação a gente vai sair hoje convencido, né,
sabedor de que existe uma continuidade. Infelizmente, a Força Aérea tem escondido, tem acobertado isso do público. Né? Alguns documentos que foram liberados em 2009, muita documentação que vocês vão ver aqui, não foram liberadas ainda pelos militares. Talvez nem sejam liberadas. Mas nós sabemos que muitas coisas estão guardadas a 7 chaves lá nos arquivos da Força Aérea Brasileira, no Condado em Brasília e também em alguns outros comandos aéreos. No caso da Operação Prato, no 1º Comando Aéreo lá do Pará. Bom, então sem maiores delongas, vamos começar. Sim, dá só um breve, né? Quem sabe o que é a Operação Prato, por favor, levanta a mão. Então, a grande maioria já sabe, tem acompanhado aí através das revistas, mas tem algumas pessoas que não levantaram a mão, que provavelmente não têm muita ideia do que seria a Operação Prato. Eu vou dar uma pincelada rápida o que foi a Operação Prato. Foi uma operação bem rebuscada, bem concreta, que aconteceu na década de 70, né, em 1977, nos estados do Maranhão, do Pará, onde o 1º Comando Aéreo, lá da Força Aérea Brasileira, assumiu essas investigações e colocou à frente o coronel William G. Holanda para que tentasse descobrir o que estava acontecendo nessas regiões ribeirinhas, porque luzes apareciam naquelas regiões e projetavam por vezes focos de luz nas pessoas e sugavam pequenas porções de sangue, de material genético, de líquido corporal também. E essas pessoas ficavam fracas, tinham náuseas, dor de cabeça, algumas sentiam paralisia momentânea. Houve pouquíssimos casos de morte, se eu não me engano, 4 casos de mortes. E então, mas que pode ter ocorrido não por causa dos ataques desses objetos voadores não identificados, que eram intitulados pela imprensa de chupa-chupa, luz vampira, chupa, né? E então esse fenômeno que estava ocorrendo nessas regiões, eles estavam causando aí uma evasão populacional. O pessoal estava indo embora. E o prefeito, a polícia do local, eles resolveram chamar o 1º Comando Aéreo para dar um jeito naquela situação. Porque o pessoal estava indo embora, com medo, aterrorizado, pararam de pescar, que era a principal atividade daquelas localidades, a pesca, eles não pescavam mais, eles ficavam acordados durante a noite, com medo que o chupa-chupa viesse atacar alguma pessoa, e mesmo ficando em vigília, armados, o fenômeno se manifestava e por vezes afetava e lesava algumas pessoas. E então, dessa operação, a Força Aérea gerou cerca de 500 páginas, um pouco mais de 500 páginas de documentação oficial. Foram tiradas centenas de fotografias dos objetos e foram realizados filmes Super 8, de 8mm, 16mm, preto e branco e colorido. Essas várias horas de filmagens, elas nunca vieram à tona para que a ufologia brasileira, para que os civis tivessem acesso a esse material. Houve algumas apresentações fechadas no meio militar desses filmes, onde aí sim algumas pessoas tiveram o privilégio de ver esses filmes. Tem inclusive filmagens de objeto entrando e saindo dentro do Rio Negro, em pleno dia, só para vocês terem uma ideia. Bom, o militar que fez mais fotografias foi o João Flávio. Esse aqui é o William de Holanda, está com o Bob Pratt, que é um jornalista norte-americano. E nessa apresentação que eu vou estar passando para vocês, a gente vai procurar responder 2 perguntas. A Operação Prato, ela continuou após 1978 e houve o envolvimento militar norte-americano na Operação Prato? Houve a mudança, de repente, da chefia para que um outro grupo de militares brasileiros ou norte-americanos assumisse essa operação, essas investigações e prosseguissem pesquisando, coletando todo esse material rico, ufológico?
Então, essas duas perguntas é que nós nos propomos a responder nesta manhã. Bom, vamos para o próximo. A Operação Prato, ela recebeu, a priori, a classificação de confidencial. Dentro da Força Aérea você tem 4 tipos de classificações, que é ultra secreto, secreto, confidencial, sigiloso. E, inclusive, nos dias de hoje persiste essa classificação. No caso da Operação Prato, a maioria das fotografias do material gerado, ele vem com carimbo de confidencial. E no carimbo de algumas fotos, também vinha um artigo de 1977 que diz: toda e qualquer pessoa que tome conhecimento do assunto sigiloso fica automaticamente responsável pela manutenção do seu sigilo, né? É o artigo 12 lá de 1977. Então, todas aquelas pessoas que trabalharam nas investigações da Operação Prato, elas tinham que manter o sigilo. E embora com o passar dos anos, muitos militares acabaram abrindo a boca e falando: participei disso, daquilo, tem esse documento, vazavam. Então, hoje existe na comunidade ufológica brasileira documentos comprometidos. O que é isso? Documentos que vazaram e que a Força Aérea Brasileira, por eles terem vazado e ser um material que tem uma certa confiabilidade, eles chamam de documentação comprometida, né? Que eles nem falam que é verdade, nem afirmam, não, é verdade, mas também não falam que é mentira. Porque geralmente a maioria desses documentos estão assinados por algum militar ali, tem algum número também de identificação, então seria facilmente de você detectar se é um documento real ou não. Mas os militares, para não se envolver e não cair numa situação constrangedora perante o público, eles preferem falar: não sei, o documento extraviou, ou foram incinerados, foram destruídos. Geralmente ele usa isso, e a gente sabe que não, que tem muita coisa que está lá guardadinho nos arquivos, e infelizmente a gente não sabe se isso aí vai vir à tona um dia ou não, mas que está lá, tá. Alguma coisa eu consegui ver nos anos aí que eu tive lá no CONDABRA, no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, em Brasília. Tive, pelo menos no ano de 2004, eu tive 3 vezes no CONDABRA, e no ano de 1999 várias vezes. E cheguei a ver várias coisas lá, inclusive filmes, recebi, ganhei algumas fotos dessa Operação Prato. Mas vamos para frente, José. Bom, a Operação Prato, né, ainda dentro desse resumo que eu estou fazendo para vocês, antes de chegar nas nossas questões principais, ele teve a duração oficial de setembro a dezembro de 1977. Isso oficialmente. O coronel, aliás, o capitão Irangê, na época era capitão, depois ele virou coronel. Ele recebeu a ordem de pesquisar do coronel Camilo, lá do 1º Comar, apoiados pelo brigadeiro Protásio Lopes e pelo brigadeiro João Camarão. Foram os militares ali que apoiaram logo de início essas investigações. E o Irangê, então, foi o responsável, foi convocado para conduzir essa operação. Ele começou ali em setembro de 77 com alguns militares, o João Flávio ali fazendo toda a parte de fotográfica, cine fotográfico também, filmando, gerando muitos relatórios. Existem vários relatórios já divulgados pela ufologia, aliás, pela Força Aérea Brasileira, que está lá no Arquivo Nacional, que consta a assinatura do João Flávio, né? E o Irangê, quando foi chegando ali o mês de novembro, dezembro, eles começaram a ter assim os casos mais intrigantes. Eles começaram a ter um contato direto com as naves começaram a se aproximar mais, até que eles chegaram a ver seres. E aí o Irangê foi no alto comando dele, empolgado, imagina a excitação no dia lá, e ele falando: o contato aqui está iminente, a gente fez contato lá, então o negócio está bombando, né? E nessa empolgação, o superior hierárquico dele
vendo ele comentando todas essas coisas, ficou quieto, escutou. No dia seguinte, o superior dele entrou em contato com o Uriangê e falou: Uriangê, é o seguinte, nós estamos encerrando a Operação Prato, você pega tudo que você tem aí, fotografias, vídeo, equipamento, tá, e volta para o comando aqui, acabou. Então, a duração oficial, setembro a dezembro de 1977. O Uriangê, como um bom militar que serviu naquele comando, ele obedece ordens, né, embora ele ficou frustrado. Ele manifestou isso em depoimentos posteriores, falando que foi uma frustração, porque no momento que a coisa estava pegando fogo, que estava dando resultados, que eles de repente estavam chegando mais próximo do fenômeno, veio a ordem superior para que fosse encerrada a Operação Prato. O próprio Uriangê teve, né, contatos, viu naves enormes, viu alguns seres. Pode passar para o próximo aí. E aí o que ele fez? Por conta própria, até março de 1978, ele realizou as investigações dele. O próprio João Flávio, que eles eram amigos, também gerou alguns relatórios, teve alguns outros militares também do A2, que é a parte sigilosa lá, que também participou da operação, e ficaram gerando esses relatórios, porque ele julgava que aquele fenômeno era alguma coisa muito importante que estava acontecendo e poderia acabar assim. Mesmo não tendo mais como oficial dele conduzir esse projeto, ele continuou pesquisando lá por conta própria, até março de 78. Pode passar. Nessa época também, em 77, logo ali no finalzinho de 1977, quando o fenômeno se concentrou na região de Belém, porque assim, no começo da Operação Prato, ela passou no Maranhão. Várias cidades ali do Maranhão foram assoladas por esse fenômeno. E depois ela migrou para o estado do Pará. Então, quando estava no auge ali do Pará, o pessoal do SNI, ou JABIM, né, Agência Brasileira de Informação, entraram em contato com os militares do primeiro Comar e quiseram saber o que está acontecendo, tal. Chegaram a copiar, pegar material também, fotografias da Operação Prato para, de certa forma, posicionar o SNI, a alta chefia lá do SNI, do que estava acontecendo ali sobre a Operação Prato. Então, só um parênteses aí para dizer que o SNI também correu atrás dos OVNIs naquela época, em 77. E hoje o SNI, que é a BIM, continua correndo, embora, se você perguntar, eles vão falar que não. Mas tem, por exemplo, em 2008, 2009, teve algumas incidências lá no norte do país, no Ceará, onde o pessoal do SNI foi para lá, ou então nomeou certas pessoas da polícia para poder fazer a investigação e fazer o relatório e reportar para eles. Ou seja, o próprio SNI também tem relatórios sobre fenômenos ufológicos. Estou só fazendo um parênteses. Pode ir para frente. Então, a Operação Prato, ao longo dos anos, ela tem sido divulgada por vários meios de comunicação, através de livros. O Daniel Rebisso Gese, ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a escrever um livro chamado Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Escreveu esse livro em 91, e ali ele relata vários casos que aconteceram, coloca alguns recortes também de jornais que foram publicados na época, entrevistou a doutora Velaide Cecim de Carvalho, que atendeu várias pessoas atacadas, né? Então ele é um pesquisador brasileiro que chegou a colocar em livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Não tem mais a publicação desse livro, mas às vezes se acha em algum sebo de livro. Vale a pena, é um livro fino assim, mas tem um conteúdo grandioso a respeito do começo ali da Operação Prato. O Bob Pratt, americano, e o Jacques Vallée, francês, também estiveram no Brasil pesquisando a Operação Prato. E nós sabemos de outros estrangeiros que também tiveram passando ali pela Amazônia, por Maranhão, pelo Pará, também investigando alguns casos. Nós não sabemos se foi puramente jornalístico o negócio, ou se essas pessoas
estavam envolvidos de alguma forma com alguma agência de inteligência estrangeira para também coletar essas informações, porque isso ocorre também, tá? Às vezes vem um cara falando que é jornalista e tal, mas na verdade ele está prestando um serviço para militares ou para agências de informação lá de fora. Então isso é muito comum. Então a gente tem que tomar cuidado. Então tem um livro aí, Confrontos, do Jacques Vallée, que cita também sobre a Operação Prato. Do Bob Pratt, pode passar o próximo. Tem esse livro, Perigo Alienígena no Brasil, que foi editado pela revista UFO também, muito bom, que traz ali as memórias do Bob Pratt, que fala sobre casos da Operação Prato também. A revista UFO também tem vídeo, DVD, que fala sobre a Operação Prato, né? Então, tem sido divulgado bastante e sempre vai ter alguma coisa para se divulgar, porque a Operação Prato, pode passar, ela é um quebra-cabeça assim, bem intrincado, e a gente não tem todas as peças desse quebra-cabeça ainda. Bom, também a televisão, né, séries televisivas, tem divulgado a Operação Prato, History, Linha Direta e outros. Pode passar. Então faltam peças desse intrincado quebra-cabeças, né? Então, vez ou outra, algum pesquisador consegue alguma coisa, ou fazendo investigações lá no local, alguma coisa de repente ressurge das cinzas ali, e aí vem agregar na investigação. O que a gente tem certeza é que a Operação Prato, ela iniciou-se em 77 e prosseguiu assim insistentemente até 83, isso nós sabemos. Depois você tem alguns focos de atuação desse fenômeno esporádicos, em 1994, 95, 2002, 99, e aí vai pulando de acordo com os anos, mas volta e meia essa região do norte do nosso país, ela é assolada pelo fenômeno ufológico lá do chupa-chupa. Próximo. Então a pergunta que não quer calar, agora a gente vai entrar no nosso tema aí. Houve continuidade da Operação Prato após 77, após 78, né? Houve envolvimento americano nas pesquisas? Vamos lá. Em 1999, por várias oportunidades que eu tive, e em 2004, nessa época eu estava trabalhando num projeto do Banco do Brasil, da instalação da central de atendimento lá do Banco do Brasil. Então, como eu estava lá em Brasília, inclusive, cadê o Tiago Tiquete aqui? Tá ali, ó. Tá comendo lá. Então, o Tiago, várias oportunidades a gente conversou a respeito lá em Brasília, né? O Tiago é lá de Brasília. E durante essas ocasiões, 3 ocasiões em 2004, eu tive visitando o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e conheci alguns militares, alguns eu já conhecia de algum tempo, e eu ganhei deles algum material em termos de documentação, foto. Cheguei a ver um dos filmes Super 8 da Operação Prato, colorido, e com base nessa documentação eu tive assim praticamente a certeza de que alguma coisa muito forte aconteceu ali, e não foi assim, 4 meses não dava para você gerar um tanto de material que tinha coisas que eram de outros anos também. Então alguma coisa tinha acontecido. Vamos um pouquinho para frente. Inclusive algumas das fotos que eu recebi, eu tive comparando essas fotografias com um material liberado pela Força Aérea agora recentemente sobre a Operação Prato. Tem uns relatórios lá, carimbo de confidencial, e tem algumas fotos. E algumas fotos que eu recebi não constam desse relatório, ou seja, tem um outro arquivo paralelo de Operação Prato que a Força Aérea não liberou. Então, por exemplo, essa foto aqui, especificamente, pode procurar. Ela não consta da documentação liberada pela Força Aérea. Não consta. Então, assim, estão escondendo, né, a cara dura mesmo. Estão escondendo da população. Por que eles fizeram a liberação? Só para dar um cala-boca. Olha, liberamos alguma coisa aí, essas porcariazinhas, umas luzinhas que foi vista aqui, acolá. Por que eles não liberam nenhum vídeo? Tá cheio lá. Por que eles não liberam nenhuma foto? Eu mesmo cheguei a mandar foto em 1986. Cadê a minha foto? Eu cobrei via SIC, via lei,
E sabe o que eles falaram? Foi destruído. Você acha que a Força Aérea iria destruir algum vídeo, alguma foto, que é uma evidência mais concreta? Você acha que eles destruíram algum fragmento ou algum OVNI inteiro que eles capturaram ao longo de todos esses anos e que constam provas disso em documentação, inclusive americana, em relatórios americanos que hoje já são vazados para a ufologia? Lógico que não, está lá, em algum lugar. Só que, por ser um assunto de segurança nacional, eles não estão divulgando para a população. Só alguma coisa para dizer, já divulgamos. O resto destruiu. Agora, uma coisa interessante desse negócio da destruição, que eles responderam para mim, é o seguinte. Eu falei, tá bom, vocês destruíram o relatório X que eu pedi. Ok. Então eu quero ver o termo de destruição, porque toda vez que um órgão militar desse destrói, é gerado um termo de destruição. Sabe o que eles me responderam? Que o termo de destruição também foi destruído. Entendeu? É piada, gente. É piada. Está escrito lá. Entendeu? Então Aí eu teve um outro relatório que eu pedi, que era super importante. Aí eles me mandaram a primeira folha de rosto do documento, que era uma... Assim, tem coisa que eles microfilmam. Tá? Tem alguns documentos que são microfilmados. Então eles mandaram a primeira folha de rosto dessa microfilmagem. Só que o que está de interessante, que na folha de rosto fala, é o anexo. Tem um anexo lá que conta todo o caso e que é ali que está o detalhe que eu preciso. E aí eu retornei, porque como eles disponibilizaram só aquela folha, eu falei, eu quero o anexo que está dizendo nesse aqui. Aí vem a resposta, esses daí nós não microfilmamos. Entendeu? O anexo, que é o importante, só tem essa folhinha. Mentira. Porque quando você microfilma o documento na íntegra com os seus devidos anexos, né? Então é uma palhaçada. Tá? Só que eu incomodei tanto esses caras lá através dessa lei, eu mandei 69 petições para lá. Tá? 69 petições. Eu enchi tanto o saco deles que eles acabaram me ligando, alguns militares lá me ligaram, falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente negou praticamente tudo, né? Foram 40 e tantos da Força Aérea, 15 não sei o que da Marinha. Vamos fazer o seguinte, tá tudo negadinho aqui, mas daqui a um tempo você pede de novo, mas pede aí espera passar um tempo, pede outro, depois vai pedindo, e nessa orientação, nessa conversa que nós tivemos, eles também falaram assim que, sabe os filmes da Operação Prato? Sei. Então, vou te contar uma coisa, só que eu vou contar mais na frente, tá? Vocês vão ficar na dúvida aí agora, tá? Eu vou contar o que ele me falou, que é interessante. Então, aí, o que a gente conclui desse negócio do SIC aí, para você pedir a informação lá pro governo através da lei? Que não funciona. Com relação a OVNI, não funciona. Eu fiz agora recentemente um pedido para a Marinha, de novo, que já tinha passado um tempo, eu tive um monte de negativa, pedi. Sabe o que aconteceu? Agora veio. Então, eu já estou assim mais esperançoso. Porque aí eu pedi o livro de quarto lá do navio, de um objeto... Sabe o Almirante Saldanha, daquele caso de Trindade? Mas não foi aquele caso não, foi um caso que aconteceu depois, no próprio navio. Eu pedi o livro de quarto, eles mandaram. A Marinha está mandando agora, não sei o que aconteceu. Acho que foi aquela reunião com o Gevaer lá, que teve em Brasília. O Gevaer deve ter dado um creu lá, né? Os militares lá, e aí o negócio pegou, agora eles parecem que estão liberando alguma coisa. Então eu vou insistir mais devagar no negócio, porque na hora que eu entrei com tudo de sola, para aproveitar a lei, eu só recebi essas conversinhas que não levam a nada. Mas vamos ao que interessa, né, gente? O tempo é curto. Então, durante uma dessas contatos, visitas que eu tive lá no Condab, conversei, vi coisas e tudo mais, um dos militares lá, que pediu o anonimato, ele falou assim para mim: a Operação Prato ela foi encerrada por determinação superior de Brasília. O fenômeno continuou acontecendo esporadicamente na região, sendo que nos anos de 1980 e 81 migraram com maior intensidade para a região amazônica, diminuindo sua presença em
em 82. Nesta segunda fase, militares norte-americanos também participaram. Esse primeiro militar que eu tive contato já me falou isso. Então já acendeu uma luzinha, falou, opa, então tem alguma coisa aí. E ao longo dos anos, vamos para frente aí, eu comecei a garimpar para tentar entender melhor o que aconteceu depois de 77. Depois que o Iranger Holanda saiu da jogada, foi afastado do caso. A gente não sabe os reais motivos, por que ele foi afastado. Mas eu acho que foi aquela empolgação dele. Ó, vi a nave ser, vi isso, vi aquilo. Aí o chefe dele lá falou... Eu coloquei ele lá para desmentir o negócio e de repente o cara já tá quase amigo do ET lá, quase chamando o ET para tomar um chá. Então, vamos tirar ele da jogada. E aí, como eles já tinham analisado também parte da documentação levantada, tinha coisas bem concretas, como o governo americano troca informações com o governo brasileiro há muito tempo, aí entrou os americanos na jogada. Mas dá volta aí. Aí, o que aconteceu? No dia 11/2 de 2002, eu fui visitar o pesquisador espanhol Rafael Sempere Durá. Faleceu em 2004. 2 anos depois ele faleceu. E aí ele me mostrou uns documentos originais que ele tinha. Como que ele conseguiu esses documentos originais? Ele era muito amigo do Iranger Holanda. Aí o Iranger Holanda pegou e deu para ele uns documentos originais que ele compilou, inclusive alguns do João Flávio, originais. E aí o Rafael Sempere Durá tinha um cofre lá no Banco do Brasil. Ele guardava nesse cofre. Eu não sei se foi tirado do cofre, se não foi. E nessa ocasião que eu tive lá, ele mostrou esse documento. Depois ele me arrumou, algum tempo depois, umas cópias desses originais. E ele me mandou um e-mail e falou assim, olha, quando eu morrer, você pode pedir para minha família, está escrito isso, eu tenho um e-mail. Quando eu morrer, pode pedir para minha família lá os originais que são seus, para você divulgar isso daí. Porque assim, o comprometimento que ele tinha de não divulgar, porque o Iranger pediu, ele guardou até a morte dele. Só foi depois que eu morrer, aí não tem problema. Ele falou, depois que eu morrer, pede para minha família. A gente teve agora, eu e o Joseph, lá em Águas de Lindóia, tentando localizar a família e tudo mais, para ver se a gente pega esse material. Eu já consegui o endereço da filha, de criação dele também, e aí a gente vai estar fazendo uma outra viagem, porque não está mais lá em Águas de Lindóia, está em outra cidade aqui do interior de São Paulo. E aí a gente vai atrás desses documentos, porque tem umas provas lá que são de 79, né, que provam que teve continuidade também, são documentos originais. Embora eu tenha já essa documentação em xerox, mas não é uma xerox de boa qualidade. O ideal era ter original. Então a gente vai tentar ir atrás. Oi? Serve de moeda de troca também, né? Até para os militares, dá uma pressionada. Aí, o que mais que o Rafael Sempere Durá comentou? Ele fez várias investigações sobre uma série de coisas. E nessa ocasião da nossa visita lá, dia 11/2 de 2002, por que eu fui lá? Porque eu ia fazer um outro trabalho pelo Banco do Brasil, no Maranhão, em São Luís, e depois algumas cidades lá, e depois ia para Belém. Então eu falei, vou aproveitar a viagem do Banco do Brasil e já pesquiso o OVNI, né? Junto a comida com a vontade de comer, né? Então já pega tudo uma vez. E como eu sabia que ele tinha informantes lá, ele me informou o Martins. Falou, procura o Martins em São Luís, que esse cara aí tem coisa. E eu dei sorte, achei o Martins lá e ele me deu um documento de 1982 que a gente vai ver. Pode ir para frente. Antes de a gente ver o documento de 82, esse documento de 79, assinado pelo Ernesto, ele foi compilado em 79, em março de 69, sobre casos ocorridos em 1978. Inclusive tem o Pedro Rosado, ele conta um caso lá que aconteceu com a filha dele, que a filha foi atacada, ficou alguns dias lá com paralisia parcial. Então esse é um dos primeiros documentos que o Rafael Sempere Durá passou para a gente, de 1979, mas que é referente a pesquisas de casos de 1978. Tá? Mas vamos para frente. Então é já uma primeira evidência. Tem alguns documentos que são assinados pelo João Flávio, a maioria deles foi pelo João Flávio,
e tem outras pessoas assinando também. No caso aquele de 79 foi o Ernesto, que é um agente de informação. Então tinha vários agentes que também, vez ou outra, já faziam alguns tipos de relatórios da Operação Prato. Próximo. Bom, então vamos ao documento. Esse é uma prova documental de que a Operação Prato prosseguiu nos anos seguintes, no caso 1982. E o interessante assim, que a gente vai ver mais para frente aí, que o fenômeno em 77 ele começou no Maranhão, aí migrou para Belém, né, depois para as ilhas, ali Colares, Ananindeua, vários lugares ali do Pará, e depois ele foi para a região amazônica e se concentrou lá. Lá ele ficou mais tempo, de 1979, 80, 81, 82, 83. Em 83 ele já estava lá na pontinha do Amazonas, numa cidade de Eirunepé. E dali a gente tem algumas informações que ele migrou para Venezuela. Isso em 83. Depois ele voltou para Belém do Pará em 1984. Bom, mas vamos para 82. Então eu recebi das mãos do Martins a cópia do relatório, né, de 82, onde ele conta 3 casos. 20 de 10 de 82, esse também 20 de 10 de 82, 20 minutos depois, 26 de 10 de 82. Aqui é um caso de uma massa luminosa ovalada que apareceu em Manacapuru. Depois tem um objeto em forma de concha, que é esse segundo relato. E aqui é um objeto luminoso triangular que foi visto por um militar da Polícia Militar, PEMAN, Polícia Militar do Amazonas, Tenente Weber N. Amorim. E era uma estrutura triangular. Agora, o que tem de interessante nesse documento? Pode ir para o próximo, gerado pelo primeiro comando aéreo. Ele cita na parte informativa ali, olha lá, no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John. Observamos em 2 momentos que segue. Aí ele conta. Ou seja, nesse documento, além de provar que a Operação Prato persistiu no ano de 82, ele cita que tinha um agente militar norte-americano. O que esse cara estava fazendo em Manacapuru, né? Lá no interiorzão do Amazonas, lá em 1982. Será que era um turista? Acho que não. Para estar registrado num relatório oficial, significa que ele estava envolvido. Então essa é uma prova também do envolvimento militar norte-americano na pesquisa. Esse documento ele é importantíssimo por isso. Prova 2 coisas. Prosseguiu a Operação Prato em 82, que está lá o relatório. A gente vai ver o padrão do relatório, que bate direitinho com o relatório gerado em 77 e 78. E que cita um agente militar. Lembra quando eu tive em 2004 no Condabra que um militar já tinha falado que tinha envolvimento militar? Ou seja, isso aqui já confirma aquela informação do outro militar lá. Próximo. E a gente vai ter outras confirmações ao longo da apresentação aí. Então aí o caso lá do policial, então fala de um objeto, um corpo luminoso triangular, deslocando a baixa altura, de sul para o norte. O relator, que é o Tenente Weber N. Amorim da PEMAN, notou que havia 4 luzes na sua estrutura: azul, vermelho, roxo e amarelo. Entendeu? Luz roxa também naquela época é uma coisa meio incomum, né? Fenômeno ufológico quando aparece. Hoje você tem um monte de LED, um monte de coisa, mas naquele tempo uma luz roxa num objeto, por exemplo, voador convencional é difícil. Então, que também causa, salta aos olhos da gente essa informação de ter uma luz roxa, que piscavam intermitentes. A ausência total de ruídos desapareceu, deixando o rastro luminoso colorido por alguns segundos, assinado por uma outra pessoa lá. Primeiro, sargento João Carlos, não sei. E o interessante que tem um carimbo, embora ilegível, nesse documento, mas que mostra que é o carimbo confidencial. Dá para a gente perceber ali que é a mesma classificação de quando a Operação Prato foi classificada no começo lá, foi confidencial, em 1977. Pode ir para frente.
Então aí comparando vários relatórios, eu peguei um de 77, um de 78, só o cabeçalho deles vocês têm uma ideia que é o mesmo padrão. Né? Existem vários relatórios, 77, 78, 79, 81, 82. Vamos? Bom, durante essa viagem que eu fiz ao Maranhão, em fevereiro de 2002, eu fui para lá no dia 13. Eu visitei o Rafael Cepeda no dia 11 de fevereiro, dia 13 eu estava embarcando para ir para lá, fiquei até o comecinho de março, pesquisando ali na região, fazendo o meu trabalho no Banco do Brasil e pesquisando também. Aí eu coletei vários casos e fotografei testemunhas que tinham marcas nos seus corpos. Por exemplo, aquele senhor foi de um caso do Maranhão, que ele ficou com uma marca queimado, e curiosamente, croquis também, vários casos, foram dezenas de casos que eu coletei na época, só para a gente ter uma ideia que o fenômeno ufológico, ele não aconteceu só em 77 até 82. Eu dei uma sorte, que em fevereiro de 2002, eu achei essa moça lá na região de Itapecuru, no Maranhão, que tinha acabado de ser atacada por uma luz dessa. Inclusive eu fotografei, não dá para ver muito bem, já estava cicatrizando, mas tinha umas marquinhas aqui na parte superior do seio, que bate com os relatos antigos, né, do fenômeno chupa-chupa, que também deixava essa marca. Era uma queimadura que deixava uma descamação também na pele, né, pareciam agulhadas, assim, uma coisa meio profunda, bem interessante. Então, para mostrar o quê? Que 2002 também o fenômeno eventualmente atacava alguém por lá. Próximo. Em 2002 também, lá em São Luís do Maranhão, conheci uma senhora, Maria das Graças, que ela relatou um caso que aconteceu em Maués, que é Amazonas também, com ela, e ela cita um turista americano, que aí eu não sei se era militar, se era turista, mas pelo relato dela eu achei interessante da gente estar colocando aí também. Então o que ela falou? Em novembro de 81 teve a festa do Guaraná lá em Maués, e logo depois fui para casa. À noite, quando eu estava deitada na rede, fui atacada por um foco de luz avermelhado e passei mal. Fiquei fraca e com o corpo paralisado por uns 2 dias. No meu pescoço ficou uns buraquinhos e coçava. Depois a pele descamou. Dias depois veio um soldado e me fez várias perguntas. E tinha um turista americano junto que também falava com ele, perguntando sobre o meu caso. Aí eu perguntei para ela, era militar? Ela falou, não sei, ele estava vestido assim, com roupa normal, não estava com roupa militar. O outro militar que falou, ele estava fardado, da Força Aérea, ela falou. Mas esse não. Mas o que um turista ia estar ali curioso? Aí eu falei, americano, mas ele falava inglês, tá? Eu falava, não, eu falava enrolado. Né? Aí, esse pessoal de lá, às vezes, assim, muito simples, né? Sabe que é estrangeiro. Né? Mas eu resolvi colocar esse caso de 1981, porque já é em solo amazonense e traz essa característica peculiar de citar que, junto do militar brasileiro que estava ali investigando o caso, estava perguntando, o que a senhora viu? O que aconteceu? Né? Você foi atacado, tá? E tinha um gringo ali do lado também, de papagaio de pirata, né? Fazendo perguntas também. Próximo. Bom, em 2009, a Força Aérea então liberou um punhado, milhares de páginas de documentos. Um dos documentos que cita o primeiro comando aéreo, e aí, primeiro comando aéreo, pesquisou Operação Prata, 1981. Embora o documento, aqui ó, Informe A1, é de 81, 19 de janeiro de 81, ele conta um caso de 1980, acontecido em 5 de maio de 1980, na região de Paritins. E teve o envolvimento também do Ministério da Marinha, tá vendo lá em cima? Ministério da Marinha, confidencial, cito primeiro comando. Então, mostra o quê? Que a Operação Prato não parou. Em 81, na região de Paritins, que já é Amazonas, ela continuou. Próximo. Então, assim, eu peguei só um pedacinho ali
do relatório. O relatório é mais extenso, tem desenhos e tal. Dá até para pegar no site da revista UFO, nos documentos lá liberados, e aí vocês podem pegar o documento na íntegra. Estes objetos estavam parados na superfície da água, aparentando de início 3 imagens, e com a aproximação da corveta, a corveta Mearim, e se deslocaram tendo o do centro subiu, e os das pontas, um correu para um lado, outro correu para o outro. Né? Tinha 3 objetos, o do meio subiu, o da esquerda foi para a esquerda, a direita foi para a direita. Tá? Cada um foi foram em sentidos opostos. Caso que aconteceu em maio de 1980. E tem documentação já liberada pela Força Aérea Brasileira, com envolvimento inclusive da Marinha. Próximo. Então aí, 3 provas da continuidade. Um relatório de 79, outro de 81, que é esse da corveta Mearim, e aquele de 82 que o Marquis me arrumou. Vamos? Então, qual foi a trajetória do fenômeno Operação Prato? Em 77 ele estava no litoral maranhense, tem vários casos, lá tem o caso da Ilha dos Caranguejos, as pessoas que morreram lá, já saiu na revista UFO também. De 77 até 78 ele migra para as cidades paraenses de Colares, Viseu, Mosqueiro, dentre outros. 79 a 83, atuação forte no estado amazônico, começou ali em Paritins, aí passou a Maués, Carelho, Iranduba, Manacapuru, Manaus, Carauari e Eurunepé. É difícil falar esse nome, mas eu dei uma treinadinha. Tá? Em 84 ele retorna para Belém Litoral. O pesquisador Pablo Villarrubia, espanhol, ele teve lá em Belém fazendo algumas investigações e ele que levantou essa continuidade da Operação Prato em 1984. Ele pegou vários casos, principalmente de objetos assim alongados, forma de charuto, que apareceram ali na região de Belém, no litoral também. Isso em 1984. Tem uma matéria do Pablo Villarrubia publicado na revista Ano Zero, espanhola. Próximo. Então aí só um mapinha que eu peguei lá no Google para a gente ter uma ideia que o fenômeno da Operação Prato é inteligente e ele seguiu essa rota. Começou lá no Maranhão, passou por Belém, foi, né, Santarém, Parintins ali, Manaus, aí Maués está por aqui assim, aí foi indo até chegar em Eurunepé. O interessante é que ele segue o rio. Aqui não, mas essa parte toda é o rio. Mas aí vocês podem falar, não, então o fenômeno ele se deslocava pelo rio? Teve muita gente que disse que viu objetos sobrevoando lá o rio. Mas o rio pode ser que não tenha nenhuma vinculação com esse tipo de coisa. É porque nessa região norte do país, a maioria da população ela é ribeirinha, ou seja, ela está à margem dos rios ali, porque eles vivem da pesca e tudo mais. Ninguém vai ficar lá dentro da floresta, né? Então o que acontece? Os relatos vêm da região onde você tem uma concentração populacional maior. E se é no rio, coincidiu, pode ter coincidido, ou não. Aonde? Aí nessa região não, porque não tem caverna, não tem nada. No mar aí seria submarino. Não, existem casos de objetos que às vezes entravam dentro dos rios e se escondiam ali. Então pode ser uma forma de se esconder. Não que de repente existe uma base submarina. A gente não pode ter a leviandade de falar um negócio desse, porque não tem prova disso. Mas que eles se escondiam dentro dos leitos dos rios, isso é fato. Fato relatado, fato filmado. Inclusive tem objetos filmados nesses filmes Super 8 da Força Aérea Brasileira, objetos saem de dentro do Rio Negro. Guardem isso. Não sei se algum dia vai vir a tona, mas tem. Próximo. Então, vamos ver aí alguns ataques para mostrar que o fenômeno se concentrou no Amazonas. Então, a imprensa amazonense, principalmente o jornal A Crítica, ela publicou várias coisas. Então aí, vamos ler isso. Em novembro do ano passado, chegou à comunidade Valéria, isso é em Parintins, um navio procedente do Pará, trazendo consigo vários turistas estrangeiros, que nem sequer falavam português. Isso está escrito no jornal lá, o jornal publicou.
Eles demoraram por lá cerca de 1 mês percorrendo a comunidade inteira e através de intérpretes, fazendo 1000 perguntas. Depois sumiram e nunca mais ninguém soube nada deles. Putz, tenho 10 minutos. Então, gente, mas em 10 minutos eu mato aqui o negócio. Então, o que acontece? Nesse jornal A Crítica, ele conta alguns casos ufológicos, depois ele dá essa particularidade aí. O que esses turistas estavam fazendo lá? Numa comunidade indígena, fazendo um monte de pergunta até negócio de caso de OVNI lá. E teve os casos que aconteceram dia 13 e 14 de junho de 80. Próximo, vamos adiantar aí. Aí mais alguns jornais de novembro de 82, janeiro de 83, Jornal A Crítica, Lu Chupa Chupa fez nova incursão em Petrópolis, objeto não identificado agora ataca e compensa uma pessoa que foi atacada. Próximo. No jornal A Crítica de 12 de 11 de 82, falava assim: no dia seguinte o senhor Nequinho escondeu-se no matagal por trás de sua residência, portando uma espingarda, e logo depois das 21 horas o objeto voltou a aparecer. Então logo parou no ar, um pouco acima do teto da casa, ele disparou a arma, derrubando um pedaço do objeto. Esse pedaço de borracha foi mostrado a toda a comunidade, para depois ser transportado para Manaus pelo coronel João Souva, supondo-se que ele o tenha entregue ao Departamento de Polícia Federal. Então, está escrito no jornal lá, tem evidência física, eles recolheram esse material, levaram não sei para onde, e cadê o relatório disso, cadê a análise disso, a Força Aérea vai divulgar isso? Eu acho que não, mas a gente tem que cobrar, porque existem evidências de que o fenômeno estava se manifestando e tem uma prova física de alguma coisa que o Nequinho deu um tiro lá, acertou no OVNI e caiu, e depois ele pegou esse pedaço e ficou no chão. Próximo. Mais um ataque aí na imprensa amazonense. Fogo misterioso registra a primeira vítima em Iranduba, aí já umas zonas também, mais para frente. Próximo. E por último, a imprensa amazonense fala a respeito de Chupa-Chupa volta a atacar, agora assusta Iurunepé, que já é no cantinho ali do Amazonas. E existe aí rumores que depois o fenômeno migrou para a Venezuela. Em 83 ainda teve alguns casos lá na Venezuela. Então parece que ele cumpre uma trajetória inteligente e depois ele volta para Belém novamente em 1984. Próximo. Bom, então vai dar tempo aí, uns 10 minutos. Conclusão de toda essa história. Mais uma pedra do quebra-cabeça, ela está no seu lugar. Então a gente sabe que teve a continuidade mesmo. A Operação Prato não foi encerrada em 77. O envolvimento militar norte-americano na Operação Prato, ele é concreto com base naquele documento de 82 e aquelas outras evidências que nós vimos, algumas coisas que saíram na imprensa, que tinha ali turista americano, né? Então, que tem. Agora a gente tem que ir atrás disso, os ufólogos aí de plantão, e tentar levantar esse negócio. E eu tenho certeza que tem documentos americanos em inglês lá que falam de coisas importantes, que pode trazer alguma luz para nós também. Próximo. O acobertamento militar, ele persiste, apesar de haver na atualidade a Lei de Liberdade de Informação, SIC. Quem quiser tentar, tente, se conseguir alguma coisa, divulgue, compartilhe, como a gente tem feito, embora é muito difícil. Muitos documentos ainda não foram liberados, nem documentos, nem fotos, nem os vídeos. E os vídeos, isso que eu queria falar para vocês, lembra que eu deixei vocês na dúvida? Quando o militar ligou para mim, no começo desse ano, falando um monte de coisa, ele falou assim: vou te contar mais uma coisa. Os filmes da Operação Prato foram reclassificados ilegalmente. Por que ilegalmente? Porque já estavam desclassificados. Eles pegaram os filmes e reclassificaram de novo num alto grau de sigilo, que é ultra secreto. Ou seja, se a gente conseguir alguma coisa agora, só em 2027. Os caras são tão sujos, desculpa aí a palavra, que eles fazem um negócio desse. E sabe o que mais o militar me falou? Não tem nada a ver com o caso da Operação Prato, mas eu vou falar. Sabe o caso de maio de 86? Quando teve 21 objetos invadindo espaço aéreo, a Força Aérea perseguiu com caça Mirage F-5. Então, aqueles filmes, porque aqueles objetos foram filmados também.
De um lado da aeronave Mirage tinha armamento para eles atirarem no OVNI e do outro tinha câmera. Nesse que tinha câmera, eles filmaram também essas luzes. E esse filme, feito em 19 de maio de 86, dia 20 de maio de 86, também foram reclassificados. Sabe quando que a gente pode ter alguma notícia deles? 2036. Tá? Então tá uma guerra. Tá uma guerra. Mas a gente tem que pensar também que a ufologia brasileira já avançou bastante com relação a esse tipo de liberação, porque muita coisa foi liberada. Vamos para frente aí que eu estou terminando. Então, muitas peças desse intrincado fenômeno aguardam os pesquisadores corajosos. Tem muitos aqui, tem muitos aí na plateia que de repente vão virar pesquisadores. Eu tenho fé nisso, entendeu? Que a ufologia ela não pode parar e que vão conseguir essas peças do quebra-cabeça para revelarem. E a cada dia a gente ir montando esse quebra-cabeça da Operação Prato. Próximo. Mais informações a respeito disso que a gente falou aqui, com mais detalhes, pode ser visto nessa revista UFO 203, que está na banca já, e traz uma matéria completa, eu falando a respeito da continuidade da Operação Prato. Tá? Próximo. Quem quiser entrar em contato, deixa o meu e-mail. Espero ter cumprido o meu objetivo, que era responder as duas perguntas. Teve continuidade? Teve. Teve envolvimento militar? Tá, claro que teve, mas a gente pode conseguir mais coisas para ficar com uma certeza absoluta nesse fenômeno. Aí eu queria agradecer. Hoje vai ter espaço para pergunta, alguma coisa? Só no final. Tá bom, então. Então eu agradeço a paciência de vocês. Espero ter agregado um pouco de conhecimento a mais em cima dessa Operação Prato, que foi um dos casos assim excepcionais da ufologia brasileira. Meu muito obrigado. E até a próxima oportunidade.